Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, Salmo 60. Preguei essa palavra na sexta-feira, na quinta-feira, e eu quero compartilhar com você também, para você ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 60. Versículo 11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Senhor, confirma esta palavra sobre as nossas vidas e ajuda-nos para compreender melhor. Senhor, nós te amamos, nós dependemos de Ti. O Senhor é o nosso pastor. Me conceda graça, Senhor, e unção. A minha mente, Senhor, o meu coração, os meus lábios, ó Deus, eu quero falar com autoridade e abençoar este povo. Livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, Senhor, para que eu possa ser útil nas Tuas mãos e assim trazer libertação e cura e direção para este povo. Nós dependemos de Ti, Senhor, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, antes da gente parar e pensar um pouco nesse texto, olha o que diz aqui o versículo 12. Em Deus. Vamos falar juntos? Em Deus. Outra vez? Em Deus faremos proezas. Em Deus. Bom, isso é muito forte, né? Em Deus. Em Deus faremos proezas. Proezas é alguma coisa assim... extraordinária, uma façanha, um negócio assim diferente, em Deus faremos proezas. Amém? Deu para você entender ou não? Em Deus. Amém? Em Deus nós vencemos gigantes. Amém? Porque foi essa palavra de Davi. Davi disse: o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, o Senhor me livrará desse gigante filisteu. Em Deus vencemos gigantes. Em Deus enfrentamos muralhas. Em Deus andamos sobre as águas. Amém? Em Deus. Esse é o nosso grande segredo. Eu já contei isso para você, mas só relembrando que um dia atendendo uma psicóloga, e ela veio questionar, não sabia quem era ela, não sabia que era uma psicóloga, uma senhora que apareceu, queria falar comigo, e ela queria saber por que os pacientes dela, que estavam vindo para a igreja, eles estavam sendo curados. Por que eles estavam sendo? Qual era o meu segredo? Quais os livros que eu lia? Qual era meu livro de cabeceira? Eu peguei e mostrei a Bíblia para ela. E ela disse assim: não, eu sei que o senhor é pastor, o senhor lê a Bíblia, eu queria saber quais são os livros, qual a técnica que o senhor usa, porque é impressionante como os meus pacientes, depois que vêm para a igreja, como eles mudaram, qual é o seu segredo? E eu mostrei a Bíblia outra vez para ela. E ela disse: não, eu sei, o senhor é pastor, o senhor vai sempre falar da Bíblia. Mas eu queria saber assim, qual material que o senhor usa. Eu mostrei a Bíblia outra vez. E ela saiu da minha sala dizendo: tudo bem, não quer falar? Tudo bem. Ela saiu convicta que eu estava escondendo um ouro, que alguma coisa que eu tinha que era um segredo assim, e eu estava tentando mostrar para ela que o meu segredo é a palavra de Deus. É Deus. Tem outra solução, meu irmão. Não é à toa que a palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus
caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Não tem outro. Então, o salmista, ele conclui este salmo com esta frase maravilhosa: em Deus faremos proezas. Vamos falar juntos? Em Deus faremos proezas. Eu sei que muitos ainda vão questionar: como é que você pode? Como é que você conseguiu? Como é que isso aconteceu? Você vai poder dizer em Deus. Me lembro quando o general Pérez foi a general, e aí os coronéis, amigos, perguntaram para ele. Você sabe que a indicação para general sempre é indicação política, né? Então o camarada vai chegar um ponto que ele tem que, ou ele vai para a reserva, ou ele sobe. E é uma indicação política. Então perguntaram para ele quantas estrelas tinha o general que indicou ele, como é que foi isso? E ele respondeu: não, o meu é o dono da constelação. Não é uma estrela, é o dono de todas as estrelas. É Deus. Meu irmão, se você não tiver consciência de que a nossa vida depende estritamente da graça de Deus, se você não tiver consciência, você vai acabar vivendo entre sorte e azar. Hoje deu sorte. Amanhã deu azar. Não deu bem. Mas não. Você crê no poder de Deus? Amém. Então pode repetir comigo: em Deus. Em Deus. É nele. Faremos proezas. Amém? Eu acho que isso é fantástico. A gente sai daqui com essa coisa certa no coração, a vida vai se tornar muito mais fácil, mais doce, em nome de Jesus. Amém? Mas esse salmo, para mim, ele é um salmo muito legal, porque é um salmo, alguns teólogos afirmam que é um salmo que foi composto no meio da batalha, no meio de uma guerra. E Davi compõe um salmo no meio da guerra. Era uma guerra muito grande, o inimigo era muito forte, ele estava vindo por várias partes do país, é um país pequeno, né? Então por várias partes, e ele decide, no meio daquela guerra, compor um salmo para Deus. Amém? Dá para você perceber a diferença entre Davi e a gente? Porque normalmente no meio da luta a gente já fica desesperado. E a gente fica assustado, e a gente já fica questionando. E eu acho legal porque Davi, ele compõe um salmo no meio da guerra. E a primeira coisa que ele coloca é o reconhecimento de que aquela guerra, aquela luta, ela só vai ter vitória se Deus estiver do lado deles. E ele começa reconhecendo a sua fraqueza. Você sabe que o pecado não traz vitória, só derrota. Então ele começa dizendo aqui, olha, versículo 1. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhastes e tens estado indignado. Quer dizer, ele sabia da situação do povo e ele faz uma oração e diz: Senhor, eu sei que o Senhor está chateado conosco. Eu sei que o nosso pecado libera o mal sobre nós. E ele usa uma expressão muito legal: ó Senhor, volta-te para nós. Eu acho muito legal essa apelação, dizendo: Deus, eu sei que nós estamos errados, mas a tua misericórdia é além, a tua bondade volta para nós. Alô? Amém? 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 Dá para você entender, meu irmão? No meio da dor, o que tem que fazer? Meu irmão, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Você não entende o que você está passando, ou você sabe o que está passando, o melhor lugar para se estar no meio da dor é aos pés do Senhor. Amém? Então tem pessoas que quando se vê pressionada, acuada, a primeira coisa que ela faz é se distanciar de Deus. Ela, não vou na igreja não, eu estou muito chateado, eu não vou na igreja, eu peguei a Bíblia para ler, mas não entendi nada, e ela vai se distanciando da solução.
Quando, na verdade, Davi nos ensina que no meio da luta, da dificuldade, da pressão, o melhor lugar para se estar é perto de Deus. Quanto mais perto dele, maior é a chance da vitória. Quanto mais perto dele, o milagre se materializa. Vamos lembrar, meu irmão, o texto diz lá na Lamentações de Jeremias: do que se queixa o homem vivente, queixam-se cada um dos seus próprios pecados. Amém? Se a gente aplicasse a palavra como ela nos ensina, a vida se tornaria muito mais fácil. Está escrito: descansa no Senhor, e a gente não descansa. Está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente não dá essa prioridade para Deus. Ontem até nos casais eu estava comentando que já há muito tempo se divide em grau ou escala de valores, vamos chamar assim. Então as pessoas dizem assim: primeiro Deus, depois o cônjuge, depois a família, depois o trabalho, depois o ministério, que eu esqueci de falar ontem, e depois a igreja. Então essa divisão tem sido defendida por muitos. Primeiro Deus, segundo o cônjuge, terceiro a família, trabalho, ministério e igreja. Eu acho isso um absurdo. No meu ponto de vista, primeiro Deus, segundo tudo. Tudo é segundo. Tudo é segundo. Não tem como você estabelecer um grau como se tudo tivesse essa sequência. Então, se não der para ir na igreja, eu não vou na igreja. Porque eu tenho que primeiro, a questão é a seguinte: se eu não estiver bem com Deus, com trabalho, com cônjuge e tal, não adianta nada ir à igreja. Não, ao contrário, meu irmão. Tudo é importante. Quando eu estou com a família, Deus. Quando eu estou no trabalho, Deus. Quando eu estou com a esposa, Deus. Quando eu estou na igreja, Deus. Quer dizer, tudo eu preciso reorganizar a minha vida. O salmista, ele me ensina isso, meu irmão, que no meio da luta, da dificuldade, o que ele mais fazia era se aproximar de Deus. Amém. Olha o que ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se aproximar de Deus. Eu não posso me distanciar daquele que é a minha fonte de vida. Eu não posso me distanciar da igreja, porque é o local que eu faço manutenção da minha fé. Eu não posso me afastar dos meus irmãos, porque Deus usa irmãos como apoio para me ajudar, para me socorrer. Olha, meu irmão, às vezes quando eu escuto essa gracinha, pessoas dizem assim: eu não sou de igreja, eu sou de Jesus. E às vezes alguns eu até respondo meio grosseiramente: legal. Então, quando você tiver que casar, fala para Jesus fazer seu casamento. Quando tiver que apresentar o seu filho, fala para Jesus apresentar o seu filho. Meu irmão, olha a desvalorização das coisas que o Senhor instituiu. Essa semana eu estive no hospital várias vezes fazendo visitas. Por que eu fui fazer visita? Porque são membros, são parte, são irmãos. São irmãos. E lá você acaba vendo outros irmãos nos outros leitos. Porque são irmãos. É a família. Nós falamos isso a semana passada, né? Adoração, lembra? Adoração, vamos falar juntos? Adoração, esse é um dos grandes segredos do nosso relacionamento com Deus. Adoração, adoração, adoração. Segundo, humilhação, vamos falar juntos? Humilhação, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Humilhação. Terceiro, atenção. O diabo, vosso adversário, anda em vosso. Fala para quem está do seu lado: fique esperto. Fique esperto. O diabo não tira férias, fique esperto, cuidado. Não brinca, não brinca, não dá, não dê legalidade, não dê chance. Olha, meu irmão, é impressionante pensar que Adão e Eva eram um casal perfeito,
que estavam num lugar perfeito, que tinham uma casa perfeita, não tinham pecados, eram perfeitos, viviam todos os dias com Deus, perfeito. E Satanás não teve nenhum constrangimento, entrou de maneira sorrateira e veio ali tentar aquele casal. E o pior, conseguiu. Então, não fique você pensando que o diabo, né? Não adianta colocar aquela florzinha comigo ninguém pode, essas coisas, sal grosso, né? Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Quando você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, percebe que de vez em quando ela muda de folha, é que ele cansou de ler aquela, ele muda de folha, sabe? Dá uma mudadinha assim para poder, sabe? Porque cansa. Não, meu irmão, não. Fala para quem está ao seu lado, em Deus faremos proeza. O nome do nosso milagre é Deus. Amém? É Deus. Mas há uma outra coisa que eu acho bonito nesse texto, que ele diz aqui no versículo 4. Só para o versículo 1 ele fala sobre isso, o versículo 2 diz assim: abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas. Verso 3, fizeste ver o teu povo duras coisas, e fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Então, ele está mostrando o seguinte: Deus está muito chateado com a gente. E a gente sabe disso. Mas o versículo 4 diz assim: deste um estandarte aos que te temem, para arvorarem no alto pela causa da verdade, para que os teus amados sejam livres. Vamos falar juntos? Para que os teus amados sejam livres. Eu acho muito legal essa expressão, para que os seus amados sejam livres. Tem até um cântico, né? Para que os seus amados sejam livres, para que os seus amados sejam livres, firme está o meu coração, para que os seus amados sejam livres. Mas ele dá uma orientação aqui que eu acho muito legal: deste um estandarte aos que te temem. Durante muito tempo eu foquei muito a palavra naquele versículo lá de João 12:32, que diz assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando eu, Jesus dizendo, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus está falando isso acerca da sua morte. Quando ele foi levantado ali no Calvário, ele trouxe a atenção de Deus sobre ele. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele atraiu o homem, e todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Ali na cruz ele venceu a Satanás. Diz o texto que ele tem a chave da morte e do inferno. Então na cruz ele atraiu o homem, atraiu o pai, atraiu os demônios, atraiu tudo. Então quando nós levantamos Jesus na nossa vida, nós estamos antecipando os milagres de Deus em nós, amém? Quando você antecipa, eu sei que o mundo ele tem uma certa aversão. Lá vem você falar de Jesus, lá vem você falar desse Deus, lá vem... Não, mas esse é o meu segredo. Aí Davi diz o seguinte: o Senhor nos deu um estandarte. O estandarte eram bandeiras pequenas, mas bandeiras que representam a nação. Ao invés de ir com aquela bandeira grande, eles iam eram paus assim com bandeirolas pequenas. Normalmente essas bandeiras, elas são feitas à mão. Algumas são feitas até com fio de ouro. Elas representam a convicção. Então ia aquela turma na frente levantando a bandeira e declarando: nós somos do exército de Israel. Nós somos, meu irmão, nós temos que levantar o nome de Jesus antes do milagre. Amém? Levantar depois do milagre é fácil, mas levantar antes do milagre, esse é o nosso segredo. Falar do poder de Deus. Davi está dizendo: deste-nos um estandarte, e nós vamos levantar, e nós vamos declarar que só o Senhor é Deus, e nós vamos avançar, e Deus fará o milagre. Meu irmão, levanta Jesus na tua vida, profetiza a bênção de Deus sobre os seus sonhos, fala das tuas dores e declare que só o Senhor é Deus. Fala dos seus sonhos
e fale em nome do Senhor. Declare. Abre a tua boca. Aprenda a falar antes de acontecer. Declare quão grande é o Senhor sobre a tua vida. Profetiza sobre o seu lar. Abre a tua boca. Não fique calado, não fique quieto. Declare a tua fé. Faça como Davi diz, olha, o Senhor nos deu o estandarte. E nós vamos levantar esta bandeira e vamos declarar que só o Senhor é Deus. E eu gosto do versículo 5 que diz, para que os teus amados sejam livres. Esta é a visão de Deus a nosso respeito. Nós cristãos fomos salvos para vivermos uma vida que a gente nunca imaginou viver. A gente foi salvo para experimentar o que a gente nunca pensou em experimentar. Mas eu preciso tomar posse e levantar o nome de Jesus. Eu sempre oriento a moçada, arrumou um emprego novo, já fala que é crente. Chegou lá, tudo bem, então, eu sou cristão, tal. Metade das propostas já vão embora. Né? No decorrer do tempo, esse cara é crente. Esse cara não gosta de piada suja. Esse camarada é crentinho. Esse cara é para, vamos te chamar de pastor, vamos te chamar de missionário, vamos colocar apelido em você. Mas a bênção é, todo mundo já sabe quem você é. E porque sabem quem você é, no dia da dor deles, eles te procurarão. Porque crente é bênção, hein? Porque crente é solução. Crente é luz. Crente é sal. Crente cheira bênção, meu irmão. Crente cheira milagres. Tanto é que quando as pessoas estão em aperto, faz uma oração lá na sua igreja para mim, lá. Porque crente cheira bênção. Crente cheira porta aberta, meu irmão. Crente cheira promoção. Crente cheira milagres. Não é assim que diz a palavra? Que nós somos o bom cheiro de Cristo. Para os que se salvam, cheiro de vida. Para os que se perdem, cheiro de morte. Esse é o nosso papel. É ser bênção. Mas quer um conselho? Levanta Jesus na tua vida, meu irmão. Levanta Jesus na tua vida. Levanta Jesus na tua vida. Fala do poder de Deus. Declare a bênção do Senhor antes do milagre. Eu tenho te orientado a dizer, eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida. E tenho te orientado a repetir isso. Eu ainda vou viver os melhores anos da minha vida, em nome do Senhor. Quando a gente começa a falar profeticamente, quando a gente começa a pronunciar, os nossos olhos também começam a ser preparados para ver. Você sabe que Deus faz milagres na nossa vida todos os dias, tem milagre, né? Mas a gente vê todos os dias? Não necessariamente. Por quê? Porque a gente está tão preocupados, tão atarefados, que a gente não percebe. O que eu acho bonito nesse salmo é que Davi entra numa batalha, um grande exército cercando a sua nação, no sul. Estava lá Joabe, também numa luta, diz o texto, que só ali na região do Mar Morto foram mortas 12.000 pessoas, só naquela região da guerra, que estavam lutando ali no sul. O pessoal o diabo veio com gosto. E no meio de tudo isso, Davi começa dizendo, eu sei que o Senhor está aborrecido com a gente pisou na bola, mas Tu és o Deus das misericórdias, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre nós. Alivia a nossa dor. O Senhor nos deu um estandarte. E nós vamos declarar que só o Senhor é Deus. E eu sei que a Tua vontade é que o Teu povo esteja livre, usufruindo das Tuas promessas. Nós não estamos isentos das lutas, mas em todas elas há uma promessa de vitória sobre as nossas vidas. Não estamos isentos da crise dentro do lar,
Mas quando a gente levanta Jesus na nossa vida, nós estamos caminhando para a vitória, meu irmão. Amém? Sabe uma outra coisa que eu acho muito legal? É a declaração que Davi faz no versículo 11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Vão ou inútil é o socorro do homem. Vamos lembrar, meu irmão, que Deus usa os homens, mas Deus não depende de homens. Amém ou não? Amém. Deus usa os homens, mas não depende dos homens. Mas essa declaração é muito forte, né? Vão é o socorro do homem. Porque, infelizmente, nós temos essa tendência de esperar um milagre de Deus, mas a gente fica decepcionado porque fulano não me ajudou, porque fulano me emprestou, porque fulano não abriu porta, porque fulano... E a gente tem muito esse hábito de ficar decepcionado. Nossa, eu dei o currículo e ninguém falou nada. Nossa, eu pedi um favor, irmão. Meu irmão, o teu socorro vem do Senhor. Deus usa homens. Mas quando as portas se fecharem, celebre ao Senhor em nome de Jesus. Eu separei aqui 2 textos para você, está no livro de Isaías, capítulo 30. Eu acho esse texto muito legal, Isaías 30. Abre lá comigo, por favor. Muito legal esse versículo. Versículo 1 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem da força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. Amém? Para a gente entender esse texto, vai no capítulo 31, o versículo 1 também, diz assim, Isaías 31, 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se apoiam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também, Ele é sábio, Deus é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são, vamos falar juntos? Porque os egípcios são homens e não Deus. E os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudados, e todos juntamente serão consumidos. Meu Deus, isso é bom para grifar na Bíblia, né? É bom para ter aí. Em vão é confiar no homem. Sabe quando a gente coloca, não é questão de confiança, mas a questão de dependência. É em vão essa dependência total. E às vezes a gente fica decepcionado, mas ele prometeu, meu irmão, para com isso. O salmista disse, olha, nós estamos aqui cercados, nós nos vemos aqui numa situação difícil, nós sabemos que isso é fruto das nossas escolhas, infelizmente agimos de maneira errada, mas ele apela no meio da luta, ele fala com Deus, e diz, Deus, nós precisamos do Senhor. No meio da luta ele diz, Deus, o Senhor nos deu um pendão, e nós vamos levantar, e vamos declarar que só o Senhor é Deus.
Nós já entendemos que confiar no homem, isso é em vão. Em vão, achar que a gente vai conseguir. Senhor, nós dependemos de Ti. Põe isso no seu coração, meu irmão, para que você não se decepcione, para que você não se frustre, porque no dia a dia a gente confia e depois a gente se decepciona, porque fulano prometeu, porque fulano disse. Não, meu irmão, o Senhor tem um caminho na tormenta, Ele tem milagres para aqueles que confiam nele, e toda a honra e toda a glória será só dele, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Toda a honra. Então, essa consciência. Por isso que eu gosto muito desse texto aqui de Isaías. Olha o capítulo 30, verso 15. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel. Já acharam? 30, 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Amém? Mas termina dizendo, mas não quiseste. Mas eu gosto muito da expressão, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Você pode confiar no Senhor, porque Ele nunca vai te decepcionar. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Confia nele. Dependa dele. Chore aos pés dele. Sabe, derrama sobre ele a tua ansiedade, a tua dor, a tua aflição. Na verdade, o texto e a ideia me mostra assim, um Deus que quer muito mais relacionamento do que a consciência de que Ele é poderoso. Muito mais relacionamento, muito mais oração. Onde tem oração, onde tem jejum, onde tem clamor, tem mais milagres. Onde tem adoração, celebração, o texto diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Onde tem mais relacionamento, mas, sabe, você está cantando, celebrando. Esse relacionamento com Deus vai produzir vitória sobre as nossas vidas. Então Davi, quando se viu acuado, ele disse: eu vou me aproximar de Deus. Compõe um salmo, e esse salmo fica registrado para a nossa edificação. E ele termina esse salmo, voltando lá, ele termina o salmo dizendo: em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Olha que declaração. Em Deus faremos proezas. Em outras palavras, meu irmão, aquilo que você não enfrenta, você não vence. Em Deus faremos proezas. Esse é o nosso segredo. Esse é o nosso segredo. Deus. O texto diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Amós capítulo 4 diz: fiz vir a fome, mas vocês não se converteram. Fiz vir a seca, mas vocês não se converteram. Fiz vir a peste, mas vocês não se converteram. Quer dizer, Deus trouxe caos para que o povo pudesse voltar para Ele, mas o povo continuou duro de coração. E o versículo 12 diz: então prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Olha que peso, meu irmão. O salmista, ele adotou um sistema contrário. No meio da luta, ele se aproximou de Deus, fez declarações, entendia que quanto mais ele levantar este Deus,
mais milagres vão acontecer. E ele termina fazendo essa declaração: em Deus faremos proezas. Vamos falar juntos? Em Deus faremos proezas. Bom, mais uma vez, bem forte. Em Deus faremos proezas. Você crê nisso? Amém. Se você crê, essa última parte do versículo é tremenda. Olha o que diz aqui no finalzinho: porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Vamos falar juntos? Porque Ele é quem pisará os nossos. Para você entender esse versículo, vai em Êxodo 23. Acho que ali tem uma expressão, Êxodo 23, 22. Acho que aqui vai te ajudar bastante a entender. Êxodo 23, 22. Já acharam todos? Já? Vamos lá. Porque se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, presta atenção, e se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Dá para entender ou não? O Senhor dizendo: se você ouvir, se você me obedecer, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O reconhecimento de que sem Deus não dá, com uma forte manifestação de fé, com o entendimento de que o homem é fraco, e com a declaração: em Deus faremos proeza. Deus se declara inimigo dos nossos inimigos. Amém. Deixa eu repetir, meu irmão. O reconhecimento de que sem Deus não dá, com uma forte manifestação de fé, com o entendimento de que o homem é pequeno, fraco, ele é vão é inútil confiar no homem, e com uma declaração: em Deus faremos proeza. Deus se declara inimigo dos nossos inimigos. Amém. Meu irmão, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, e não sei quais são os projetos de Deus para os próximos anos. Mas eu não posso sonhar pequeno, e não posso imaginar que a sua vida vai ser assim: nós vamos passar o ano de 2019, depois 2020, e deixa a vida me levar. Não. Eu quero grandes coisas da parte de Deus, em nome de Jesus. Eu quero grandes coisas para o meu ministério, eu quero grandes coisas para a minha família, eu quero grandes coisas para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero grandes coisas para você, para essa igreja, para as nossas vidas. É verdade que se a gente olhar para trás, a gente vai dizer: grandes coisas o Senhor já fez, hein? Falando, você está sentado em grandes coisas aí, né? Isso é um milagrão, vamos falar a verdade. Isso é um milagrão, não foi? Milagrão. Então, a gente olha para trás, a gente diz: grandes coisas o Senhor fez. Mas a gente olha para frente e diz com todas as letras: em Deus faremos proezas. Repetindo, meu irmão, o reconhecimento de que sem Deus não dá, com uma forte manifestação de fé, com o entendimento de que o homem é pequeno, fraco e vão, com uma declaração muito forte dizendo: em Deus faremos proeza. Ele se declara inimigo dos nossos inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu queria orar com você. Feche teus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Oh Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Esta manhã nós viemos aqui para pensar, raciocinar e alimentar a nossa alma. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção.
O Senhor é o nosso esconderijo, é onde nós nos tornamos invisíveis diante do mal. Assim, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai. Senhor, que esta manhã seja o início de uma história, uma nova história para muitos, em nome de Jesus. Tu conheces cada coração, Tu sabes, ó Deus, das dores, e eu sei, ó Pai, que Tu tens milagres para cada um de nós. Por isso recebemos a Tua palavra e recebemos pela fé, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, você que quer dizer: Deus, eu precisava desta palavra. Eu gosto de dizer que a palavra foi para todos nós, mas alguns querem dizer: não, essa palavra é minha. Eu precisava dessa palavra, eu recebo pela fé. Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Oh Deus, santo é o Teu nome, Jesus. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor. Sabemos que muitos inimigos se levantam, Senhor. Tem hora que a gente não vê saída, Pai. Oh Deus amado, aqui estão vidas. Algumas delas estão passando, Pai, momentos muito difíceis. Alguns, ó Deus, estão inconformados, ó Pai, como pode. Mas nesta manhã, Senhor, nós temos aprendido que a humilhação, que o reconhecimento de quem Tu és, que as nossas atitudes, ó Pai, em levantar o Teu nome e declarar, ó Pai, vitória pela fé, mesmo antes de acontecer. Estamos celebrando, ó Pai, antes da vitória. Estamos já dizendo que o Senhor é maior. Como diz a Tua palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh Deus, santo é o Teu nome, Senhor. Por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos, ó Deus. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor se tornaria inimigo dos nossos inimigos. E tem horas, Senhor, que nós não sabemos como solucionar. Parece que quanto mais mexemos no problema, o problema aumenta. Quanto mais tentamos, mais a dificuldade vai. Senhor, estende as Tuas mãos, que haja milagres sobre cada vida, em nome de Jesus. Na autoridade do Teu santo nome, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Senhor, abençoa este povo e que cada um tenha histórias para contar do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós recebemos a Tua palavra pela fé, Senhor, e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra, e eu recebo esta palavra pela fé. A vitória vem da Tua parte. O meu segredo é o Senhor. O meu segredo é a Tua misericórdia. O meu segredo é a Tua bondade. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor.